Boa tarde. Cris, Vanessa, estão nos escutando? É um prazer estar aqui no lançamento do catálogo do 37º Panorama da Arte Brasileira do MAN, ao lado do Claudinei, da Cristiana Tejo e da Vanessa Davidson. É muito bom poder concluir esse livro que traz um material, né, um registro da exposição e algumas reflexões. São 4 textos, né, cada um, os 4 curadores, além, né, de fotografias, não só dos trabalhos, como da montagem, da exposição. Queria agradecer, tanta gente para agradecer que eu sempre acabo esquecendo alguém, mas em especial por causa do catálogo, o Estúdio Campo, que fez o design, Roderico e Paula, que são do Estúdio Campo. Agradecer a equipe da coordenação editorial, o Renato, a Gabriela, que está aqui, a Gabriela Gotoda, que trabalharam muito, a Luciana, obviamente, né, que tocou aí a coordenação da produção, e toda a equipe. Por isso que é ruim agradecer, porque sempre você esquece alguém, né? Toda a equipe da arquitetura, da Ana Ferrari, e da manutenção, da montagem, da manuseio, e sem contar, obviamente, os artistas todos, né? A equipe da comunicação, a Jamile, a Anne, que chegou aqui. Agradecer os nossos intérpretes de Libras, né, Silvia e Juliano, e falar um pouco, né, desse. Acho que a ideia é que cada um fale um pouquinho, né, não é longo, mas no máximo 10 minutos, sobre o texto e algumas questões gerais, né, da exposição. E eu queria começar, né, porque em ordem alfabética também, e também porque eu sou esse meio mestre de cerimônias aqui, né, sei lá, ficou meio como representante do museu e do panorama, né, e a gente, né, nós 4 que ficamos aí desde um pouco mais de um ano, né, trabalhando, 1 ano e meio, né, acho que trabalhando nesse projeto, a exposição. A gente partiu, né, inicialmente de 2 efemérides que ocorrem esse ano, né, o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 e também o bicentenário da Independência. Isso, né, isso estava ali um pouco no nosso horizonte no início, e acabamos que a discussão, claro, se ampliou, né, mas muito pensando, né, um pouco o legado, né, desses 2 eventos para a arte contemporânea, como que a parte da arte contemporânea dialoga com isso, e uma discussão um pouco, né, desses termos, né, da cinza e da brasa que acabou nos mobilizando, né, e eu, particularmente, no texto, né, de introdução do catálogo, eu pensei em discutir, falar sobre cores, né, sobre o verde e amarelo, o cinza e o vermelho, né, a brasa e o vermelho, né, como sinônimos, assim, embora não seja exatamente a brasa é um pouco mais alaranjada, né, o vermelho é mais escuro em geral, mas isso se deu justamente por conta, né, de entender a noção de Brasil a partir do pau-brasil, e a partir, né, da ideia de brasa, que teria sido o motivo da árvore Brasil, pau-brasil, ter esse nome, porque é vermelho, né? Então, essa ideia do vermelho estava muito forte, tanto que a gente acabou optando, junto com a Ana Ferrari, de pintar o teto de vermelho, de brasa, né? E aí a gente, né, foi olhar um pouco a tradição, e o Manifesto Pau-Brasil, do Oswald, foi muito importante, né, nesse momento. Claro que ele não coincide exatamente com a Semana de Arte Moderna, um pouco depois, né, mas é importante o manifesto, porque dele também vai surgir, embora, né, o manifesto vai falar um pouco dessa relação com
com saber dos não doutores, um saber mais direto, né, da língua falada e não da língua erudita, da poesia pau-brasil. Desse movimento, né, desse manifesto, vai sair o verde-amarelismo, né, que é um movimento bastante conservador da arte moderna brasileira, da qual o Menotti Del Pica estava muito ligado, mas toda essa corrente fascista do integralismo, com Plínio Salgado, vem, né, desse movimento verde-amarelismo, e que se apropriou das cores da bandeira do Brasil e negava o que havia de internacionalista, né, na vertente mais oswaldiana, em nome de um nacionalismo bastante tacanho, inclusive tacanho artisticamente falando, né? O Haroldo de Campos tem um texto bastante interessante sobre o Oswald, em que ele mostra, né, como que formalmente esses artistas eram muito inferiores, obviamente, a Oswald, a Mário, e, claro, isso foi muito mais no campo da literatura, né, do que propriamente no campo das artes visuais. E esse verde-amarelismo que, de algum modo, vai apoiar um pouco, né, Getúlio, e isso a gente acha que talvez teria acabado aí, a gente sabe que não, né, que com a ditadura militar nos anos 60, com a Copa de 70, né, o amarelo volta com tudo, né, com o discurso nacionalista, quando o Brasil vence a Copa, né, isso foi usado pela ditadura, e isso reaparece, né, nas manifestações de 2016 e depois no impeachment, no golpe parlamentar, que ocorreu com a primeira mulher eleita presidente do Brasil, né, que milhares de pessoas saíram, né, com a camiseta amarela na Avenida Paulista e no Brasil todo, né? Então, e sem dúvida isso vai, né, chegar num momento em que vivemos hoje, né? Acho que esse fascismo é algo histórico, né? Algo que permanece ao longo do século XX inteiro, praticamente, né? Dos anos 20 até 100 anos depois, né? Até 2020, né? A gente vive nesse momento e eu lembro de estar com uma frase, né, do discurso de posse do atual presidente da República, em que ele falava: nossa bandeira jamais será vermelha. E aí a ironia é que o vermelho, como a gente sabe, está na origem do Brasil, né, da palavra Brasil, da brasa, né? Então, a carta do Pero Vaz de Caminha, ela não cita o pau-brasil, mas cita a cor vermelha diversas vezes, muito provavelmente por conta do urucum, das pinturas corporais, mas também dos cocares, das penas vermelhas das aves brasileiras. Então, é recorrente a palavra vermelho na carta de Pero Vaz de Caminha, e o sentido do vermelho, né, que, obviamente, ele vai adquirindo outras questões, vai adquirindo funções políticas, sem dúvida, ligado à esquerda, ao comunismo, mas, obviamente, o vermelho ultrapassa isso. O vermelho também tem a ver, né, com, sei lá, amor, sangue, paixão, né, e muito mais. Então, pensar, né, no verde, amarelo e vermelho, né, e como que politicamente essas cores acabaram ganhando força. Mas é engraçado porque a Vanessa está aqui, né, Vanessa, e você me lembrou muito bem, né, que nos Estados Unidos o vermelho é a cor do Trump, né, tem outro sentido, né, aqui não, né, aqui o vermelho está ligado à esquerda, né. Então, o fascismo norte-americano está muito mais alinhado com o vermelho do que o nosso fascismo, que está alinhado com o verde e amarelo, que roubou as cores, né, da bandeira, mas por conta desse nacionalismo, né, que já estava ali presente no verde e amarelismo. E, obviamente, a ideia do cinza, né, é muito pela terra arrasada, né, o cinza como destruição, como esse estado crítico em que estamos, não apenas de uma destruição das instituições, né, isso para não falar das instituições da arte, instituições museológicas, como os museus que, né, historicamente têm sido, né, incendiados, ou se deixou que se incendiasse, ou a Cinemateca, o Museu Nacional, sem falar do MAN do Rio de Janeiro, o Museu da Língua Portuguesa, o Memória da América Latina, entre tantos outros, né, mas também o mesmo incêndio, né, as queimadas que estão sendo, né, cada vez mais fortes, não só no Pantanal como na Amazônia. Então, essa ideia da cinza
né, como destruição, mas a brasa poderia aparecer, né, como lugar ali, né, de uma chama de que arde, mas que permanece uma resistência, né, algo que está ali queimando. Mas a gente também discutia, né, entre nós de que não é uma oposição de fato entre a cinza e a brasa, né, porque essa brasa que pode ser resistência também é a brasa que destrói, e a cinza, que é a terra arrasada, também é a cinza que possibilita o renascimento, que que aduba a terra. E a Vanessa sempre falava, né, da Fênix. Ela morou em Fênix, né, foi curadora do Museu de Arte de Fênix, né, Vanessa, e sabe muito bem do sentido, né, da Fênix como aquela que nasce das cinzas. E então a gente acredita na possibilidade aí dessas cinzas serem também um adubo para toda a cultura e a arte que ainda nascerá, né, que está de algum modo anunciando uma promessa de futuro. Acho que eu vou passar a palavra para você, Claudinei, e depois a gente volta numa outra conversa, tá bom? E aí, depois, em ordem alfabética, vai a Cris e a Vanessa, né? Tá que é bom. assim que está no catálogo. Tá certo. Então, a gente vai seguir a ordem do catálogo, né? Então, boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, rever as curadoras, Vanessa Davidson, Cristina Tejo. Um prazer revê-las, mesmo que à distância. Continuam belas. Agradecer ao Cauê pelas palavras, e é sempre difícil suceder o curador-chefe, não é? Então, eu quero endossar tudo que ele disse, porque eu pretendo continuar bem na fita, mas eu queria fazer também alguns acréscimos no que respeita aos agradecimentos. Agradecer profusamente os artistas que colaboraram de maneira decisiva para que a exposição acontecesse da maneira como ela tem acontecido. Eu, particularmente, estou bastante feliz e orgulhoso de pertencer a esse projeto, pelo tanto que eu entendo que ele significa nesse momento crucial da nossa história. Eu lembro que, há anos atrás, às vésperas da eleição que legou o poder ao grupo que hoje está no Planalto, eu tinha uma fala no MASP, e era a propósito da exposição Histórias Afroatlânticas. E aquela fala era também celebrativa de um artista que pertence ao elenco daqueles que compõem o 37º Panorama de Arte do MAM, que é o Sidney Amaral. Então, naquela ocasião, nós ainda não tínhamos eleito o grupo que chegou no poder, mas existia essa expectativa. E existia entre os artistas, as pessoas ligadas à educação e à cultura, uma apreensão muito grande naquele momento. Eu lembro de um artista que esteve presente a essa fala, que é o Sérgio Lucena, que está honrando a gente com a presença dele nessa tarde, e que também é um dos artistas dessa 37ª edição do Panorama. E, naquele momento, a gente estava muito apreensivo com tudo que a gente entendia que poderia acontecer caso esse grupo chegasse ao poder. Esse grupo chegou no poder, e a gente não pode dizer que eles são estelionatários. Isso a gente não pode dizer. Tudo que eles disseram que fariam contra a cultura e a educação, eles fizeram. Tudo. Nós tivemos 5 ministros de educação. 5 ministros. Isso é inédito. Isso é inédito. E vocês imaginem o abalo que isso causou. Nós tivemos uma pandemia no meio disso tudo. E, apesar disso tudo, o 37º Panorama foi instaurado. A curadoria foi feita à distância. As curadoras Cristiana e Vanessa não puderam estar com a gente durante esse processo. Cauê e eu também estivemos trabalhando à distância. E tudo isso
dificultou, mas não interditou a realização do panorama. Então, eu acredito que isso é um feito extraordinário, que as instituições de cultura do nosso país tenham sobrevivido a esse período drástico, único, e eu espero que raro na nossa história contemporânea. O panorama, ele, no que me respeita, ele trouxe a novidade dessa curadoria de um afro-brasileiro, de um afrodescendente. Eu não acho que isso seja uma questão de somenos importância também. Eu acho que a instituição Museu de Arte Moderna, e a curadoria dessa instituição que o Cauê representa, procuram, de alguma maneira, atender a apelos que são incontornáveis da nossa sociedade. E esses apelos dizem respeito ao aprofundamento da democracia no nosso país. Quando a gente fala em inclusão ou em política de ação afirmativa, nós estamos falando, em outras palavras, de aprofundamento da democracia no nosso país, da construção de instituições que, de fato, sejam significativas para aquilo que a gente convenciona chamar de nação. E eu digo convenciona chamar de nação, porque, de fato, nós não sabemos exatamente qual é a nossa Constituição enquanto tal, não é? As instituições do Sudeste, durante muito tempo, pautaram, de maneira colonialista, uma ideia que se pretendeu universal sobre o que é a arte contemporânea no Brasil, o que é a cultura brasileira. As instituições do Sudeste, num certo sentido, replicam uma lógica do imperialismo do Norte, não é? Então, eu acho que a inclusão, né, nesse panorama dessa curadora que está radicada em Portugal, mas que é pernambucana e que tem toda a sua formação, não é, nesse lugar que o Nordeste estabelece, faz uma grande diferença também. A professora Vanessa Davidson, ela é uma notória conhecedora da arte latino-americana. Ela é curadora de arte latino-americana de uma grande instituição museal de Austin, no Texas, o Bloughton Museum, mas ela pode falar melhor sobre isso. E é desse conhecimento, desses vários lugares, que foi feita a curadoria, dessas parcerias que não procuraram coincidências. Isso foi uma coisa que, na minha opinião, foi muito enriquecedora. Não existiu, a prioristicamente, a vontade de fazer coincidir pontos de vista. Mas esses pontos de vista, eles se atravessaram, eles começaram a se interseccionar. A pesquisa da professora Davidson sobre a arte das mulheres, por exemplo, eu tenho a impressão que foi muito importante durante o processo de construção dessa exposição. E para recuperar e mencionar uma fala do Cauê, que eu acho importantíssima, que ele mencionou todos os técnicos envolvidos na construção do panorama. E esse momento é extraordinário pelo tanto que ele solicita de nós também a entronização de novos vocabulários, de novos paradigmas, de um pensamento crítico sobre o nosso passado remoto e recente.
O autoritarismo que o Cauê denunciou, o autoritarismo que é característico de um grupo, de uma classe, e não só de um gênero, né, mas também, principalmente, de um gênero que é o masculino, ele esteve presente desde a fundação, ou desde a invasão do Brasil. O Brasil ele é fundado por essa matriz autoritária. O Brasil ele é caracteristicamente violento. O Brasil é caracteristicamente violento. Todas as teorias que pretenderam dizer o contrário só corroboravam esse fato. E existe, talvez, um mérito nesse momento que a gente vive, que é justamente que essa violência fica explicitada. Ela fica explicitada das mais variadas formas. E também fica explicitado o esforço que se faz para conter a barbárie. Para conter a barbárie. É nesse sentido que eu digo que a composição desse grupo curatorial ele é muito significativa nesse momento da nossa história. E é muito significativo que essa e outras exposições continuem acontecendo, porque isso dá prova da resiliência dessas instituições e das pessoas, principalmente isso, né? Quando a gente fala em instituição, nós falamos de pessoas que investem corajosamente sua inteligência, o seu tempo, na construção de projetos que tornem possível continuar desenvolvendo o nosso cenário artístico. Eu gostaria de fazer uma menção enfim, a essas efemérides, né, que a gente celebra e que o Cauê mencionou, que são a semana de 22 e o bicentenário da independência do Brasil. Como a gente observou, os festejos do centenário foram sequestrados por um grupo fascista, não é? E o sequestro dessa data, ela também é importante, é curioso. O Jacques Legoff, historiador francês, num livro extraordinário chamado História e Memória, ele diz que a gente deve fazer a história com o documento e com a ausência do documento. Que a ausência do documento ela é muito loquaz. Na narrativa sobre qualquer acontecimento. Então, nessas festas que foram celebradas, não é, a partir de Brasília, nós pudemos notar várias ausências, não é? A ausência do indígena, a ausência do negro, a misoginia, o machismo, tudo o que estava presente era isso. E isso falava também muito alto sobre aquelas ausências. E na nossa exposição, nós temos algumas obras que comentam essa situação, mas nós temos outras que não obrigatoriamente dizem respeito a essa situação. E aqui eu queria lembrar, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer na condição de curador, é a carteirada, né? Eu sou curador, eu vou falar. É o seguinte, gente, nós temos um artista que eu acho extraordinário, chamado Luiz 83. Luiz 83 é um escultor, um desenhista e um pintor que desenvolve o seu trabalho a partir de um lugar do mundo que lhe é muito particular, muito peculiar. Luiz 83, ele é grafiteiro, ele é pichador, ele desenvolveu a sua gramática nas ruas. Mas Luiz 83 é também um técnico em montagem de exposições, não é?
durante muitos anos, aliás, ele se dedica a isso até hoje. Quando eu o conheci, há anos atrás, ele já se dedicava a essa profissão. E é nesse lugar do mundo que ele apreendeu certo tipo de conhecimento sobre arte e sobre arte contemporânea. E eu acho isso extraordinário, gente, porque isso nos fala justamente desse tempo em que nós procuramos instaurar um certo policentrismo. O policentrismo a que eu me refiro, ele refuta certas ideias em torno de binarismos e dicotomias que são cada dia mais caducas. Um desses binarismos e uma dessas dicotomias é justamente aquela que opõe a metrópole da colônia, o centro da periferia. Uma ideia policêntrica vai admitir que, no mundo contemporâneo, existem vários centros, não existe um centro. E se existem vários centros, não existem periferias. Mas, se existem periferias, só existem periferias. Vocês, não sei se eu fui bastante claro, mas essa dicotomia entre centro e periferia, ela é caduca. Ela não faz sentido no mundo que justamente quer questionar os binarismos, quer desafiar essa noção binária do mundo e da realidade. Então, aquilo que o Luiz 83 faz, ele faz a partir de um outro centro que precisa ser investigado e que precisa ser elaborado de uma maneira pertinente, isso é, se aproximando e destilando daquele lugar um vocabulário e um léxico. Aquele que nós temos talvez não seja suficiente para se aproximar com pertinência desse problema. E a gente falaria de vários outros artistas desse panorama a partir desse lugar também, né? Eu estou vendo ali o Sérgio Lucena e eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho dele e o desenvolvimento, pelo menos parte do desenvolvimento dos seus processos. E no trabalho do Sérgio Lucena, que é um pintor maestro, informações sobre a pintura no Ocidente estão na superfície das suas telas, não é? Mas tem uma outra informação que talvez só seja acessível se nós admitirmos que o lugar do mundo da onde ele sai é também o lugar do mundo onde a pintura, ou certa ideia de pintura, é apresentada não através do léxico, não a partir do léxico, que a história da pintura no Ocidente traz. E quando a gente fala na pintura do Ocidente, a gente está falando da pintura de parte da Europa e dos Estados Unidos, né? Porque é isso. Então, essa pintura que fala de parte da história, né, que acontece em parte da Europa e parte dos Estados Unidos, aliás, não é nos Estados Unidos inteiro também, que vem sendo oferecida para que a gente entenda a pintura do Lucena. Mas, quando você se aproxima um pouco mais, e quando você vai se aproximando à maneira do sociólogo, você vai entendendo que dados biográficos são fundamentais para a construção disso que ele nos oferece. E entre esses dados biográficos está o enfrentamento da luz, daquela mesma luz que a Academia Europeia dizia, aquela mesma luz que a Academia Europeia dizia ser cegante e que impossibilitava o desenvolvimento de uma pintura no Brasil ao ar livre, não é? Então, se isso fosse verdade, nós não teríamos, quem sabe, a pintura do Sérgio Lucena, que eu chamo uma pintura de campo de luz, não uma pintura de campo de cor.
E eu posso estar equivocado nessa minha proposição, mas eu acho que ela serve melhor que aquelas que já trazem o problema mais ou menos resolvido por experiências que não são exatamente as nossas. Então, eu queria, enfim, né, passar a palavra para a Cristiana Tejo, né, porque é na ordem, né, a professora Davidson se deu mal. A professora Cris vai falar agora. Não sei se fez sentido o que eu disse, mas eu agradeço a atenção de vocês. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Nossa, é difícil, né? Vai ficando cada vez mais difícil falar. Um vai, outro, aí vai só. Mas se é para falar um pouco do texto que a gente escreveu, talvez aí sobre um pouquinho, né? Para expandir. Mas, enfim, eu reitero os agradecimentos dos meus colegas. Enfim, é uma grande guerrilha, né? Fazer qualquer coisa, enfim, é bom estar do lado, né, das pessoas corretas, enfim, né? Estar do lado das pessoas que eu concordo totalmente. Não foi nossa curadoria não foi uma busca pelo a coincidência, mas foi uma tentativa de muito bacana, muito bom. E claro, os artistas todos que estão aí, que participaram, a equipa, porque eu quero falar a partir de Portugal, né? Já que o meu texto, de alguma forma, tentava trazer um pouco essa perspectiva, já que estamos aí numa efeméride tão significativa, né? E que é a partir dessa efeméride que vem também a Semana de Arte Moderna, ou seja, toda essa relação com o passado colonial. Então, mas enfim, rapidamente o que eu busquei era justamente isso. Sim, tô travando. Gente, é a minha internet, tá péssima, tá? Peço desculpas. Peço imensas desculpas. Mas enfim, a minha tentativa era pensar de uma maneira mais ampla, né? Quando a gente fala, como o próprio Claudinei, mas também o Cauê fala sobre esses tempos, essa questão de marcos históricos, a gente tem que pensar na história como uma espiral, quer dizer, tudo faz parte ao mesmo tempo, né? Então, o que me vem há alguns anos já alimentando a minha visão, até antes de ir para Portugal, é um alto exílio praticamente o que eu vivencio aqui, mas muito a partir de estar em Portugal, tentar perceber esses pontos cegos da nossa relação, né? O que a gente, até como autoimagem do Brasil, e também aqui em Portugal, a autoimagem portuguesa, né? Mas enfim, para sintetizar, o que me impactou nos últimos anos foi essas descobertas da antropologia e da arqueologia contemporânea, né, de que a Amazônia é uma produção humana. Quer dizer, ela não, né, houve um investimento humano, um engenho humano também, junto com essas espécies vegetais e animais, na criação dessa, enfim, que eu acho que é um monumento, né, mundial, que é a Amazônia. E tentando jogar um pouco com essa noção de patrimônio, matriarcado, patriarcado, ou seja, e também pensando muito nessas histórias que nos são contadas nessa perspectiva eurocêntrica, mas é um eurocêntrico do norte global, não é desde a Ibéria. É muito importante a gente ressaltar a diferença de percepção e um país hegemônico quando nós descendemos de um país semiperiférico, que é o caso de Portugal, né? Então, esse entrelaçamento de visões e de percepções de onde estamos no mundo nos impacta até hoje. Então, essa comparação, por exemplo, entre os países
desculpa, entre os povos originários das Américas, né? Enfim, do que foi chamado de América, e essa nossa, diria, essa nossa desvantagem por estarmos numa parte do continente em que não houve uma grande civilização, ou grandes civilizações como as astecas, maias e incas. Quando a gente entende que a Amazônia é uma criação de alguma maneira, faz parte de uma intervenção dos seres humanos no meio ambiente, a gente percebe então que nossa herança não é feita em pedra, né? Como os astecas, maias e incas, ou seja, quando a gente fala das grandes civilizações, geralmente em cima do patrimônio construído, né, do que foi construído em pedra, em mármore e tal. Então, a partir disso, e também do pensamento do Eduardo Viveiro de Castro, que traz o Padre Vieira com seus sermões, enfim, eu tento pensar um pouco como a gente ainda não entendeu, né, concordo totalmente, está na origem na fundação como país, a violência estrutural, estruturante, e como até hoje há uma espécie de analfabetismo, né, de percepção, de entendimento do que é a base, né, na qual foi construída, e isso significa essa visão ameríndia, ou seja, como a relação entre os povos originários de meio ainda existe, obviamente, mas como isso foi o que foi encontrado, né, se a gente fizer esse exercício de imaginação há 500 anos, há 522 anos. Então, assim, como a gente pode, então, descolonizar ou ressignificar nossa história nesse novo vocabulário, né? Então, entendendo as plantas e essa relação como distinta da nossa relação com a pedra. Então, e para encurtar ainda mais, pensando no próprio bioma brasileiro, enfim, né, de Pindorama, um lugar como o Cerrado, um bioma que precisa do fogo. Então, isso tudo para interconectar com o presente, né? O que a gente vivencia agora e como o Cauê levantou, nossa reflexão sobre esses ciclos de fogo, né? Ciclos das queimadas e tal. O bioma do Cerrado, ele necessita do fogo. É um fogo, obviamente, que não é feito pelos seres humanos, é um fogo intrínseco no ciclo desse bioma, né? Como o Cauê falou, ou seja, a cinza também é adubo. Então, no final das contas, trazendo como metáfora para o nosso meio cultural, meio artístico, e eu acho que o panorama, de alguma forma, busca ressaltar esse aspecto da reinvenção, o aspecto da Fênix, né, que é o caso. Eu acho que eu travei, né? Tá todo mundo travado, não sei onde vocês pararam, me ouviram, enfim. Não sei, tá muito ruim minha internet. Mas enfim, não sei onde parou. Cauê, diga aí onde foi. Vocês ouviram tudo ou não? Tá dando para escutar, sim. Ah, tá. Então foi só a imagem. Tá bom, tá certo. Não, peraí. Ok, bom. Bom, agora eu vou tentar voltar para onde eu estava, que eu me desconcentrei. Mas, bom, a questão dos regimes de fogo, assim, como uma metáfora cultural em que o que destrói também constrói, né? Então, como a gente lidar com essa ambivalência, né, do fogo e da nossa própria constituição como nação. Então, não é exatamente apaziguar essa minimizar a violência dessa relação, mas como a gente pode alquimicamente transformar essa relação, né? Espero, né? Com mensagem esse apontar para um futuro, para um devir em que como diz o Ayrton Krenak, que o nosso ancestral o futuro é ancestral, ou seja, a gente não pode nunca deixar de olhar para trás, né? Nunca deixar de reacessar e reconectar com o que nos constitui, mas de uma maneira não paralisante, eu diria, uma maneira de, né, enfim, de ativamente reconstruir
e ressignificar o nosso tecido social enfim, as estruturas. Essa resumo assim, do que eu queria trazer no texto como metáfora. Eu agradeço aos meus colegas, porque eu acho que, como também já foi colocado, até o Claudinei coloca essa palavra policentrismo, mas eu queria dizer que eu acho que, ao invés de a gente escrever um texto só para o catálogo, né, vocês vão ver esses pontos de vista de cada um de nós, ou seja, o que cada um quis acrescentar, né, na conversa. Então não é exatamente individual, é uma fala coletiva, mas a partir de pontos de vista diferentes. E no meu entendimento, isso enriquece, né, enfim, a narrativa, né, as possíveis narrativas que podem ser encontradas na nossa exposição e no projeto. Bom, eu faria isso. Peço desculpa, eu estou com Covid, estou meio slow motion, mas a gente vai. Cauê, peguei Covid de novo, gato, pois é. Em Kassel, visitei a Bienal de Veneza com Covid, mas enfim. Estou aqui às ordens para a gente continuar a conversa e eu passo a palavra para a nossa amiga Vanessa. Obrigada, Cristiana. Obrigada a todos meus colegas. Eu não vou dar um discurso político. Eu vou falar um pouco sobre o meu texto pelo catálogo. Eu também estou um pouco fora de serviço, digamos, porque tenho um tímpano rompido. Então, estou tomando codeine. Não sei como dizer em português, mas se de repente empiezo a cantar, vocês vão saber por quê. Então, o título do meu texto é Ascensão da Fênix, Pioneiras do Renascimento Artístico do Brasil. Justamente eu pensei muito nesse simbolismo do renascimento do Fênix, das cinzas. E o texto que eu escrevi é sobre o renascimento artístico impulsado pelas propostas radicais das artistas mulheres brasileiras, passadas e presentes. E decidi enquadrar o meu texto num contexto de âncoras históricas para ilustrar os nexos de continuidade, de continuidade e também de ruptura, né? E me enfoquei nessas mulheres artistas seminais brasileiras do século XX, porque empreenderam revoluções quase silenciosas, porque mudaram o curso da história da arte brasileira e, ao mesmo tempo, se envolveram com os temas da exposição, do renascimento e rejuvenescimento da arte a partir das brasas escondidas, mas queimando debaixo das cinzas. Usando esse quadro histórico como uma série de âncoras conceituais composta por 5 artistas do século XX, analisei então o trabalho de cinco artistas contemporâneas femininas em exposição que trabalham em diversos meios, com diversos temas, para ilustrar como essas diversas mulheres radicais estão a impulsionar o espírito de renascimento na arte brasileira na contemporaneidade, tanto quanto os seus predecedoras. Agora bem, ver o presente como lente do passado revela padrões de continuidade que posicionam as artistas contemporâneas na vanguarda do atual momento seminal de renascimento no Brasil. Do renascimento como experiência literal, performática, para a reivindicação da herança africana do Brasil como componente seminal da cultura e da identidade nacional, para a celebração das raízes indígenas e da persistência das comunidades tradicionais, para os desafios à amnésia social baseado em mitos das utopias construtivistas, e para a exploração de assuntos tabu
sobre a maternidade e a sexualidade feminina e mais ainda na exposição, essas mulheres radicais deram continuidade às inovações de suas predecedoras ao mesmo tempo em que inauguraram um novo solo fértil. Então, juntas, essas pioneiras reinventaram a arte brasileira dos séculos 20 e 21 em diversos suportes e deram início a revoluções que mudaram o curso do desenvolvimento da arte no Brasil e cujas reverberações são longas e duradouras. E, como bem falou Érico Ferrari, os gestos memoráveis são das mulheres. Obrigada. Brava. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Oi? Não, foi você que é o chefe. Alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma questão? Enquanto vocês pensam se querem, só vou chamar a atenção um pouco para o catálogo, para a identidade visual da exposição que o Estúdio Campo fez, tanto na abertura dos textos quanto nas salas. Se partiu muito, acho que de algumas formas que obviamente nos lembram a bandeira do Brasil, né? O losango, o círculo, e isso foi proposital, né? Essa interpretação do símbolo nacional, que aparece na exposição em diversos trabalhos, como o do Gustavo Torresan, que está aqui, como aparece também no caso do Jaime Laureano, entre outras obras, né? É que não vou. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu posso fazer mais um e comer. Alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Então eu não vou. Ia falar sobre outra coisa, mas passo a palavra. Posso falar? Tá. Eu não posso deixar de mencionar, pessoal, e eu tenho certeza que o Cauê vai concordar comigo, e as curadoras também. Eu não posso deixar de lembrar que há pouco mais de uma semana o Emanuel Araújo nos deixou, né, o curador do Museu Afro-Brasil. Eu queria lembrar a todos e todas que parte do panorama também está presente no Museu Afro-Brasil, não é? E isso não só nos envaidece, mas, num certo sentido, aponta para aquilo que eu, talvez um tanto inapropriadamente, chamo de coerência na nossa proposta curatorial. Desde que ela foi elaborada, essa parceria foi cogitada. E o MAN, no Parque do Ibirapuera, ele tem procurado, até onde me é dado a saber, estabelecer uma conexão com as instituições museais que são nossas vizinhas, no caso do MAC, né, é uma instituição irmã, não é? Aliás, queria agradecer à diretoria do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que está prestigiando a gente aqui no lançamento desse catálogo essa tarde. Obrigado, professora Magalhães, professora Heloíse Costa. Então, não é exatamente uma... Não se trata de homenageá-lo, mas é de pensar, né, o legado do Emanuel Araújo, que o legado do Emanuel Araújo é também e principalmente o resultado de uma luta coletiva. Quando nós homenageamos uma pessoa, a gente às vezes corre o risco de esquecer que o trabalho que a consagrou é devedora de um esforço coletivo. Eu vou falar um negócio aqui que pode soar meio herético, mas eu vou tentar ainda assim. Quando Michelangelo realizou o Davi, né, o Davi de Michelangelo, aquela obra seminal, né, incontornável na história da arte do Ocidente, o nome dele entrou para a história.
não entra para a história, naturalmente, o nome daqueles que construíram um andaime sem o qual ele talvez não tivesse podido escalar aquela pedra de mármore. Aqueles que fizeram o cinzel e o martelo que ele usou para realizar o seu prodígio também não serão lembrados, não é? Não serão lembrados aqueles que inventaram as tecnologias que tornaram possível recortar o mármore de Carrara e levar até o estúdio do artista. Também não serão lembrados aqueles que construíram o estúdio que abrigou o trabalho do artista. Eu estou querendo dizer com isso que, às vezes, a gente pensa numa pessoa esquecendo todo o esforço extraordinário que foi realizado por uma comunidade para que aquela pessoa pudesse realizar o trabalho que realizou. Nesse sentido, eu também queria agradecer, né, publicamente o Cauê pelo convite que ele me fez para participar dessa comissão curatorial. Porque é dessa sensibilidade, da sensibilidade dessas pessoas, não é, que as instituições se abastecem para realizar aquilo que elas são capazes de realizar. Pensando no Emanuel Araújo, eu gostaria que nós pensássemos no esforço que uma parcela considerável da sociedade tem feito, no sentido de se fazer ouvir, no sentido de se fazer notar, no sentido de ter garantido direitos que lhes são, que deveriam ser inalienáveis, não é? Eu gostaria que a gente pensasse no Emanuel Araújo a partir desse lugar, porque eu tenho a impressão que é esse tipo de pensamento que vai garantir a continuidade do trabalho que ele começou a realizar. Porque, do contrário, tudo aquilo que ele realizou pode desaparecer junto com a pessoa a quem nós unicamente acreditamos essas realizações. Então, eu queria lembrar que tem parte importante, eu tenho a impressão, do panorama acontecendo no Museu Afro-Brasil. É interessante a gente pensar, eu pelo menos acho interessante a gente pensar, que o acervo do Museu Afro-Brasil é constituído, na sua maioria, por obras que são realizadas com madeira e com barro. E é importante, talvez, e significativo, que a gente perceba que, nesse panorama, existe uma quantidade considerável de obras que são feitas a partir desse lugar também. Elas guardam um parentesco, mas esse parentesco precisa ser complexizado. Não é? Isso não diz exatamente daquilo, isso não diz imediatamente daquilo. Aquilo que acontece no Museu Afro-Brasil não é replicado aqui. Mas eu acho que tem um construto de história que está permeado por essa materialidade, por esse barro, por essa madeira, que são tão presentes nessas exposições, tanto aqui quanto lá. Você tinha uma pergunta? Eu tenho. Primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes. Estou um pouquinho fã. Eu sou a Daiana Terra e queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né? Venho do interior, então estou num momento de férias, bateria à disposição. E parabenizar vocês quatro. Eu vim, né, na exposição por conta do Nó, sou muito fã do trabalho dele. Trabalhei na mesma instituição enquanto o Luiz trabalhava, então é muito bonito ver você falando. Me emocionei na hora que você cita o momento da palestra Histórias Afroatlânticas. Eu estava naquele dia, te conheci naquele momento, sou muito fã do seu trabalho. E eu achei muito, desculpa a palavra, mas eu achei muito foda o texto curatorial, assim, porque a gente faz 200 anos, né, da dita independência e 100 anos de arte moderna.
E esse ano prometeram assim exposições bombásticas e tal, mas acaba sendo, eu ouso dizer que mais do mesmo. E aí, quando eu me deparo no 37º Panorama, decido, desde da última Bienal, Faz Escuro, Mas Eu Canto, que o Paulo Miada decide colocar o texto curatorial no final, e eu vejo toda a exposição, leio o texto curatorial. Então, adotei essa premissa. Fui ver a exposição, já me deparo com todas as obras do No, como já disse, sou muito fã, e já entro emocionada, né? Aquele mix de emoção, e aí lidar com a obra do Sérgio também, que é incrível, o Sidney Amaral, que eu tenho um carinho enorme, é um dos meus artistas favoritos, eu vi você também na exposição dele essa semana, e achei incrível, assim, quando eu me deparo com o texto, e parágrafo a parágrafo, eu fico, meu Deus, até que enfim, saca? Você ler um texto e se deparar com questões atuais e, tipo, algo de verdade, sabe? A gente não tá falando lorota, a gente não está, como eu diria, minha avó até falava, tipo, panos quentes, sabe? A gente está colocando as cartas na mesa. E foi essa impressão que eu tive com o texto de vocês. Porque, como eu disse, né, a gente está com várias exposições tratando desse tema, que é um tema extremamente pertinente e atual, mas eu não vi esse tapa na cara, saca? Então, eu achei muito incrível. Eu vim por conta do catálogo, desmarquei umas coisas, enfim. E agradeço demais, assim, demais. Os artistas estão incríveis. E um outro adendo, eu vim com um amigo, a gente ficou discutindo, tipo, caramba, que texto bom, né? Faz tempo que eu não leio, tipo, algo que eu falo assim, meu Deus. E as duas partes, eu fui primeiro aqui, né? Arte contemporânea me compete mais, eu sou estudante de artes visuais, produzo também. E aí você chega no outro espaço, é uma arte um pouco mais acadêmica, mas, ao mesmo tempo, está ali essa organicidade, né? E eu achei incrível, assim, é muito bacana poder revisitar esses lugares, revisitar artistas, e ver que a gente está compromissado, que isso ainda pulsa, né? E as analogias, né, com a cinza, a brasa, eu achei muito bacana também. Então, fica aqui meu muito obrigado. Fiquei muito feliz de poder me deparar com uma exposição nessa magnitude. Curadorias feitas a 8 mãos, né? 4 pessoas. E, enfim, foi incrível mesmo. Eu agradeço demais e estou muito emocionada. Eu não vou me alongar muito. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Só um recado, enquanto chega lá. Tem uma lista rodando. É importante que cada um escreva o nome, só para registrar que esteve presente. E depois que o catálogo, vai ser um merchan aqui, né, tá lá fora, excepcionalmente com preço promocional, né? O valor dele é R$160, mas está sendo vendido hoje a R$50. E está na lojinha ali do museu, para quem quiser. É claro que os artistas têm direito ao exemplar, né? Acho que o Novo vai falar. Salve, boa tarde aí a todas e todos, né? Eu só peguei o microfone para agradecer a Daiane. Ela me escreveu no Instagram e tal, e é muito importante, né, quando a gente recebe esses feedbacks do trabalho, às vezes muito pelo Instagram, ou às vezes encontra alguém na rua ou na exposição e recebe esse carinho muito sincero, né, por parte dela. E é importante dar também essa atenção, né, e tentar trocar e tentar ouvir, né? Começo da conversa é pelo ouvido, né? Não pela boca. Então, ouvir é bom demais, assim. E é ótimo. Eu quero agradecer a todos pelo convite. É muito bom poder ter esse espaço para discutir as questões que rodeiam a nossa sociedade, rodeiam as pessoas ao entorno da gente e rodeia a nós mesmos, né? Então, é só isso mesmo. Valeu, Daya. Obrigado.
queria só pegar uma... Não sei se eu posso... Não sei se alguém mais vai falar alguma coisa. Não, eu queria agradecer o comentário da Daiana. Eu acho que tem uma... Eu acho que essa exposição foi feita de carne e osso, assim, não é... Eu acho que todos nós estamos totalmente presentes, e corpo e alma, e ossos e sangue. Não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo só teórico, não é para inglês ver, é de verdade, sabe? Eu acho que todos os artistas que estão nessa exposição fazem parte do escopo de que cada um de nós, ou todos nós, ou um ou outro, segue há muito tempo, sabe? Acompanha há muito tempo. Eu acho que tem algumas pessoas perceberam isso, quer dizer, a nossa tentativa de trazer uma perspectiva, ou perspectivas que não se repetem, né? E que é bom que hoje em dia a gente tenha uma efusão de exposições e de muita coisa acontecendo, mas também muito mercado de arte e tal. Eu acho que nossa tentativa foi fazer algo real. No real, no sentido de... não é um truque, não é uma curadoria truque, é uma curadoria totalmente vivenciada, experienciada. Tudo que a gente escolheu, escreveu, parte de dentro de cada um de nós. Não é algo só teórico, conceitual, ou algo que está... Desculpa, eu estou meio sequelada, mas é só isso. Eu acho muito importante como processo curatorial, isso ficar demarcado, sabe? A gente realmente acredita no que está aí, né? Acredita no que escreveu, acredita no que escolheu. Não é algo só realmente, sei lá, desculpa, as palavras estão fugindo, mas eu fico muito feliz de receber esse tipo de feedback, assim, é muito importante. Até porque a gente às vezes se questiona para quem a gente está fazendo as exposições, né? Quem realmente assiste, quem vai lá. Estamos fazendo para os nossos colegas de curadoria, nossos pares, ou para um público mais amplo. Então, eu acho essencial, é fundamental a gente ter esses retornos, né, das perspectivas das pessoas que visitam e que fazem parte no nosso campo, ou eu acho que todo mundo acaba fazendo parte. Se você entra na exposição, já está fazendo parte de alguma maneira do nosso campo, né? Ali, mas eu fiquei muito emocionada, queria agradecer pelo testemunho aí. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Eu queria complementar esse agradecimento à Daiana e dizer da felicidade de participar dessa mostra, que, para mim, aponta para uma coisa muito importante, que é a complexidade e a diversidade e a riqueza que nós somos enquanto povo e país. Eu me sinto muito feliz de estar participando de algo que afirma como um testemunho de fé naquilo que somos. Afirma com muita força, com muita coragem, com muita dignidade a riqueza que somos. A gente se esquece da beleza como uma referência maior da nossa natureza. A beleza da nossa natureza como tal, a beleza do espírito do nosso povo, a coragem do nosso povo de enfrentar um mundo de adversidade pela festa, pela alegria, pela celebração e pela luta que isso representa. A afirmação da vida pela alegria, que é uma característica do nosso povo, para mim, é uma das afirmações mais construtivas e mais afirmativas daquilo que somos. E eu fico muito honrado de ter sido convidado para participar desse momento. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado a todos. Oi, boa tarde, eu sou Andresa. Eu gostaria de parabenizar a todos os curadores e a produção. E essa carne, esse corpo, essa alma, esse sangue é muito presente na exposição. A primeira vez que eu entrei foi na abertura e eu tive essa sensação de um corpo presente
que vai para além de a intelectualidade dos curadores, a inteligência, a história das artes. Então, acho que a sensação que eu recebi ali na exposição foi que essa despretensão dos curadores de não alinhar artistas ou achar um fio condutor entre eles funcionou, porque vai para além dessa racionalidade. E o que sobra é essa visceralidade, esse corpo, essa alma que está presente no momento que vivemos, né? Nas dores, no momento do Brasil, dessa extrema-direita, que sentimos. Então, acho que essa sensação que individualmente temos da dor e de testemunhar a dor nas ruas, saindo aqui pelas ruas de São Paulo, por exemplo, a gente enxerga essa visceralidade, esse grito aqui nessa exposição. Então, eu acho que faz muito tempo também que eu não tenho essa sensação de visitar uma exposição e sentir essa visceralidade, esse grito, e de uma forma muito elegante, uma forma muito horizontal, né? Então, eu agradeço também poder estar aqui, ouvi-los e parabenizar mais uma vez vocês. Obrigada. Boa tarde, me chamo Sansorai, sou aqui da equipe do Educativo. É um prazer, primeiro, estar aqui nesse evento, né? Mas um prazer também compor a equipe do Educativo aqui do Museu de Arte Moderna. Sinto que não posso falar pela equipe inteira, mas posso falar pela minha experiência enquanto educadora, que tem acontecido aqui nesse percurso aqui do Panorama, e que temos tido muitos bons encontros com todos os públicos que recebemos aqui, né? E entendo que esses bons encontros eles são propiciados também pela proposta de vocês, né? Não é uma responsabilidade só nossa, mas acho que o espaço que vocês construíram, né, com Sob as Cinzas Brasas no Panorama, propicia bons encontros com o público, boas conversas, conversas reflexivas, e com todos os públicos, porque também já tivemos a oportunidade de receber um público muito diverso nesse tempo aqui de exposição, desde públicos da primeiríssima infância até a terceira idade, e hoje, inclusive, recebemos um grupo de uma escola de dança em que as estudantes escolheram vir para cá, né? Justamente elas estavam numa pesquisa do centenário da Semana de Arte Moderna, e elas tinham que escolher a instituição que elas iriam visitar, assim. E elas escolheram estar aqui, né? E acho que significa muito, né? E acho que é isso, assim. Enquanto educadora, tenho tido muitos bons encontros, e queria agradecer vocês por isso. Valeu, valeu. Eu queria só fazer um comentário, Sansorai. Agradeço muito a sua presença aqui e a parceria fundamental do Educativo ao longo não só da mostra depois de inaugurada, mas desde a sua concepção. A Mirella participou, né, de várias das reuniões com a curadoria e sempre foi uma vontade, né, de todos nós de tentar integrar o trabalho educativo com o trabalho curatorial. Claro que ainda há muito a avançar, a gente reconhece que temos muito a construir nessa parceria, mas acho que o Panorama foi um passo importante, né, no modo como o educativo está dentro de alguns trabalhos, e não como algo que seja apenas no campo da recepção, mas também no próprio campo da construção do trabalho, né? Acho que vocês estão fazendo uma série de atividades e o Educativo tem convidado todos os artistas da exposição para participar de atividades, para fazer encontros, para que a voz do artista esteja presente no contato direto com o público, né, no programa Contatos com a Arte. Então, agradeço muito o modo como o Educativo tem conseguido transformar essa exposição numa espécie de contínuo de ativações, né? A exposição, às vezes, para os curadores, ela termina quando a gente inaugura, né? Mas o Educativo começa, né? E é muito bom saber, né, do modo como a recepção tem se dado, né? E acompanhar a programação bastante intensa, que já aconteceu no mês de julho, agosto, está acontecendo em setembro, ainda vai até, né, dia 15 de janeiro, com bastante riqueza
e com a participação efetiva de todos os artistas e seus parceiros. Bom, é isso. Obrigado, Sansorai e a equipe do Educativo como um todo. Boa tarde, eu queria agradecer a todos vocês, né, a Cris, ao Cauê, ao Claudinei, à Vanessa, por esse convite de participar dessa exposição, que infelizmente eu não pude estar presente com o coração doendo da abertura, porque foi um trabalho bastante intenso. Mas eu queria fazer uma observação aqui, um agradecimento especial que a Vanessa falou sobre o papel das mulheres na arte brasileira, que eu achei, para mim, foi uma surpresa passar toda essa efeméride e isso não ter sido levado em conta, uma vez que o Brasil, diferentemente da maior parte dos países, sobretudo do Norte, tem como centro e como ícone da sua arte mulheres. Eu acho isso de uma gravidade, e eu acho realmente que há que se pensar ainda o que tem sido feito nas instituições a esse respeito, né? Porque eu acho isso é um hiato quase imperdoável nessa altura dos acontecimentos. Então, acho que é muito relevante e muito importante que o Panorama tenha trazido, a partir do texto da Vanessa, e provavelmente das discussões curatoriais que foram travadas aí. Tomara que eu tenha oportunidade de te encontrar, porque eu estou indo a Austin daqui a uns dias. Repensar, eu queria pedir isso para as instituições, para que elas pudessem, de fato, repensar o papel das mulheres. E eu, quanto a mim, quanto à minha obra, que eu venho trabalhando com essa dimensão da arquitetura nos últimos anos, mas não só, da história, principalmente. E trazendo de volta uma coisa que o Claudinei falou muito, de um jeito muito importante, que é o papel das pessoas que trabalham e que executam a obra, né? Mas também que projetam. Porque, na mesma medida em que tem essa importância, tem uma desqualificação da mulher como projetista. E quando você trabalha, eventualmente, você consegue perceber qual é a dificuldade de você validar o seu conhecimento. Porque, muitas vezes, principalmente quando você trabalha com obras que têm uma certa escala, você lida com homens. E isso é muito difícil. Então, eu queria agradecer a Vanessa por essa espécie de justiça histórica e deixar aqui o meu convite às instituições a pensarem realmente o papel das mulheres, porque é incontornável pensar o modernismo brasileiro sem falar da Tarsila, sem falar da Anitta, sem falar de milhares delas. O que foi o papel, por exemplo, de uma Maria Martins, que teve uma exposição celebratória há pouco tempo, sim, mas não só como artista, mas principalmente como embaixatriz, né? Qual o papel dessa mulher dentro de todo um contexto? Claro, ela tem sido, né, nos últimos anos aí bem vista, teve uma exposição grande, mas eu acho que realmente pensar isso frontalmente é uma tarefa que ainda nos cabe como circuito. Obrigada, gente. Muito obrigada. Perdão. Vai lá. Não, vai lá, Vanessa, vai lá. Não, somente ia dizer que eu recebo você com muito prazer. Eu dou bem-vindo a Austin quando você quiser, Laís. Tá bom? Eu só ia complementar que qualquer sala, as duas salas do Panorama, quando se entra, a recepção é feita por mulheres, artistas mulheres. A própria Laís, né? Ali, eu acho que na sala Milo Vilela, eu sempre confundo as salas. Essa sala maior são 4 mulheres logo de cara, principalmente 3 que estão falando a partir do... Ai, cortou? Caiu? Estão me ouvindo? Não sei, eu estou vendo só o Claudinei aí. Tá, então vou recomeçar. Não, só para dizer, vou voltar a fita aqui, rebobinar.
que enquanto qualquer sala que se entre do Panorama, as obras que recebem são obras de mulheres. Era só isso que eu queria enfatizar, né? E no caso da sala Milo Vilela, que é essa sala mais grande, Portugal, português de Portugal, são 3 artistas mulheres que discutem a monumentalidade ou questões da modernidade, arquiteturalmente, são mulheres, como a própria Laís. A Laís, a Gisele e a Érica Ferrari, né? Então não é à toa, essa é uma tríade, junto ali com a Marina Camargo também, que meio que recepciona, né? Do outro lado temos a Celeida, a Dagmar, junto com Rodrigues Remó e David Jesus. Mas, enfim, só para dizer que tá aí, entendedores entenderão. Não, eu entendi e eu estou agradecendo. A minha requisição não é nem para o MAN ou para o Panorama. Você entendeu, tá? É uma requisição, assim, dentro dessa revisão histórica. Mas eu estou falando. É dessa revisão geral que tem sido feito aqui, que pulou esse passo como se fosse nada, né? Assim, praticamente. Não, eu só estou... Total, a partir da tua reivindicação, pontuando mesmo, e outra questão que eu acho importante que você trouxe, Laís, é a questão da... Né, você trouxe as projetistas e tal, e uma das maneiras de escamotear a estrutura patriarcal no Brasil é só falar sobre as artistas mulheres. E mesmo assim, como você mesmo pontuou, Laís, ainda assim, né, a discussão ainda não é tão profunda, mas ressaltar o papel das mulheres em toda a estrutura, né, desde a estrutura de cuidado do espaço até a gerência, né? Quer dizer, o quanto, na realidade, a gente precisa ainda fazer, especialmente, né, em ter essa consciência e sair do discurso e ir para a prática, né? Mas, enfim, eu concordo totalmente. É só porque é algo que a gente esperava que as pessoas, assim, se apercebessem, né? Quando, de repente, mas são só mulheres que estão aqui. Mas eu acho que é um recado também, né? Mas eu concordo totalmente com você. Todas mulheres, então o MAN tem uma preocupação com isso, apesar, né, da minha presença como curador-chefe, homem branco, essa presença é um pouco amenizada, né, bem amenizada, só porque eu sou minoria aqui, de fato, né, a formação desse time também, levando em consideração 2 mulheres, não foi por acaso, né, então só para reforçar, e acho que historicamente o MAN também teve essa preocupação. A gente pode falar em Holanda Penteado, que foi uma figura fundamental para a fundação desse museu, e a própria Milo Vilela, né, que esteve à frente durante décadas, são figuras centrais para a constituição desse espaço em que a gente está aqui hoje. Vamos aproveitar para dar um pitaco, para ver se a gente encaminha para o final, né? Eu acho, Laís, que essa reivindicação é justa, mas, naturalmente, eu imagino que você vai concordar comigo quando eu imagino que ela vai se efetivar na medida em que a sociedade como um todo se mobilizar para, enfim, reivindicar esse lugar da mulher, não é? As instituições, elas não se moverão. As instituições, elas não se moverão
sem que aquela parte interessada da sociedade se movimente. Eu não estou aqui por acaso, né? Eu trabalhei, o Cauê reconheceu o meu percurso e a instituição sabe que flerta com a obsolescência se não se aproximar desses amplos setores da sociedade que reivindicam o direito que lhes deveria ser inalienável. O museu é uma instituição pública. Como tal, mesmo que a gestão seja privada, ele deveria representar as parcelas amplas dessa sociedade diversa. Mas os museus, historicamente, eles são a projeção da força de um grupo. É esse grupo que quer e que esteve representado quase que exclusivamente durante a nossa história. Nossos museus foram criados e geridos por homens brancos e aristocratas. É essa projeção que a gente encontra nos nossos acervos, que são majoritariamente compostos por obras de homens brancos e que tiveram acesso a uma educação e a uma formação que a maioria de nós não teve. Recentemente, eu, a Diane Lima e o Igor Simões, que são 2 curadores negros, fomos convidados para fazer uma prospecção, uma pesquisa no acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, uma das instituições fundamentais do nosso país. E a nossa intenção, durante essa prospecção, era descobrir índices da cultura da diáspora afro-atlântica e afro-brasileira. E o que nós descobrimos foram índices mínimos, uma ínfima parcela de obras de artistas afro-brasileiros ou da diáspora afro-atlântica. Uma ínfima parcela, uma insignificante parcela, uma quase inexistente parcela de obras que dissessem respeito a essa produção simbólica. Isso não se dá por acaso. Isso faz parte de um projeto que vem sendo questionado de fora para dentro. São os corpos das mulheres, dos negros, dos periféricos, dos originários, dentro desses espaços que começam a exigir uma nova plataforma, um novo paradigma, uma nova maneira de pensar a civilização no Ocidente. Então, eu acho que, quando as instituições ouvirem as mulheres, elas vão fazer isso pelo tanto que as mulheres vão se impor enquanto um público organizado que quer observar nessas coleções também aquela parcela que diga respeito à sua contribuição. E assim também os originários. E tudo isso não está livre de contradições e de problemas que são da maior gravidade. Eu queria lembrar uma exposição que o Cauê organizou com Jaider Eisbel, aqui no MAN. Você é o curador-chefe, não adianta, Cauê. Você não acredita no diabo, mas o diabo acredita em você. Então, não adianta você ficar falando isso. Mas porque não tem jeito, pessoal. O curador-chefe, ele e o conselho do museu resolve realizar ou não realizar. Então, quando esse grupo franqueia esse espaço para o Jaider, e o Jaider Eisbel faz uma exposição magnífica, e que, para além da magnitude da exposição, traz à tona problemas
que a gente não imaginava que existissem. Como é que você recebe a obra desse grupo? Como é que a gente recebe a obra das mulheres? Como é que a gente recebe a obra dos afro-brasileiros? O Museu Afro-Brasil, ele tem uma expografia que é derivada de um tipo específico de preocupação. Mas essa expografia também é devedora de um pensamento, e aqui os pesquisadores podem me contradizer, mas eu tenho a impressão que a expografia do Museu Afro-Brasil também é muito devedora de um pensamento que é da Lina Bobardi, que sugere que aqueles vários objetos convivam de modo a construir uma narrativa que se dá de maneira serpentina, barroca, mais horizontal. Eu fico pensando nos cavaletes de vidro que ela projetou, né, que são extraordinários. O que eles propiciam? Eles propiciam uma visão geral de tudo. Não é? Então, de repente, você está vendo, sei lá, um Cézanne, e por trás dele tem sei lá, um Van Gogh. Mas lá para trás está um Van Gogh. É difícil não olhar um Van Gogh. Não é? Você está olhando Cézanne, você distrai um pouquinho, aparece um Van Gogh. Você fala, putz, mas que bagunça, que confusão, que diabo. Mas é uma proposta corajosa de narrar uma história. E não tem nome na frente. Isso eu acho bacana também. Você está olhando o Cézanne, você não sabe o que é o Cézanne. Você olha lá o Van Gogh, você fala, aquilo ali é um Van Gogh. E aí você olha o Cézanne, você olha o Van Gogh. Você olha o Cézanne, você olha o Van Gogh, fala, tem aqui alguma coisa acontecendo. Eu vou ver lá qual é aquela desgraça. Ah, é um Van Gogh. Ah, era o Cézanne. No Museu Afro-Brasil, as narrativas acontecem simultaneamente. O Sérgio Lucena mencionou a questão da festa. Queria que vocês fizessem essa experiência. Entrem no núcleo do Museu Afro-Brasil, dedicado à escravidão. Vocês vão ter lá uma instalação fúnebre, onde vocês vão encontrar um navio que fazia ligação entre o navio negreiro e a costa. Porque esses navios, às vezes, tinham um calado tão grande que eles não podiam encostar nos portos acanhados que existiam aqui. Então, eles desciam um barco com a sua carga humana e levavam até o porto. Um desses barcos, o esqueleto de um desses barcos, está presente numa das salas do Museu Afro-Brasil. E é uma instalação, uma grande instalação, onde esse barco ele é iluminado dramaticamente. Nas paredes você tem os instrumentos de tortura, os instrumentos que eram usados contra aqueles escravizados. Você sai... quando você sai disposto a continuar a visita, porque às vezes você perde a vontade de continuar a visita, mas na hipótese de você respirar fundo e tentar continuar a visita, você sai exatamente no núcleo de festas religiosas e profanas. Você sai no meio dos maracatus, você sai no meio dos bumba meu boi, você sai no meio dos festejos profanos e religiosos que foram legados por esses homens e mulheres escravizados. E eu acho que isso é muito significativo. Mas esse pensamento, que não apresenta a exposição em núcleos, talvez seja herança desse contato que o Emanuel teve com a Lina Bobardi. E pensando nas mulheres que ela mencionou, é isso, não é? Assim, o quanto nós somos devedores ao trabalho que elas puderam realizar, brancas e negras, não é? Estou pensando na tia Ciata, nunca me sai da cabeça, sabe? Como essas mulheres elas foram vitais para a organização da sociedade no Rio de Janeiro, para a sobrevivência daquele grupo de homens e mulheres no pós-escravidão.
porque esse período de pós-escravidão foi tão ou mais cruel que o período da própria escravidão, não é? E, por último, mais ou menos importante, eu queria que a gente pensasse as reflexões que algumas artistas, principalmente algumas artistas, trazem para dentro desse panorama sobre o monumento, não é? Sobre o monumento e como esse monumento pode ser perigoso e contraditório, não é? Eu lembro de um filme, desculpa, eu vivo mencionando esse filme, Cauê, parece que é o único filme que eu assisti mais de um filme, viu, gente? Mas é que esse ficou muito marcado. Eu juro por Deus que eu vi, por exemplo, eu vi Tubarão. Mas, assim, é um filme chamado Uma Cidade Sem Passado, é um filme alemão. Nesse filme é narrado a história de uma garotinha que ganha um concurso que a prefeitura da cidadezinha que ela mora organiza. E esse concurso determina que as crianças escrevam uma redação sobre a sua comunidade. A garotinha ganha o prêmio. No que ela ganha o prêmio, ela fica muito entusiasmada e começa a pesquisar sobre a cidadezinha em que ela vive. Os anos vão passando, muito celeremente, e ela continua a pesquisa, tão entusiasmada ela ficou com o prêmiozinho que ela recebeu. Durante a pesquisa que ela faz, ela vai descobrindo que figuras eminentes daquela comunidade foram grandes colaboradoras do nazismo. Foram grandes colaboradoras, participaram do regime nazista. Na medida em que ela vai dando notícia à cidade de que alguns próceres daquela comunidade eram nazistas, ela começa a ser perseguida. Ela começa a ser perseguida. E a perseguição é de tal maneira violenta que matam o gato dela. Eu não consigo imaginar um crime tão hediondo. Eles matam o gatinho da garota e deixam ele, os fascistas, os nazistas, e deixam ele pregado com uma faca na porta da casa dela. Ela é aterrorizada e continua escrevendo, e continua escrevendo. A um dado momento, aquelas pessoas que vão sendo reveladas a partir do texto dela se reúnem e fazem o quê? Uma estátua para a menina. Uma estátua. Eles inauguram um monumento para a garota, em reconhecimento dos grandes serviços que ela havia prestado à sociedade alemã, numa tentativa óbvia de neutralizá-la. De neutralizá-la. Falando, agora você tem um monumento e a discussão está resolvida. Está morta. Né? A discussão está morta. E eu não vou dizer para vocês como é que o filme termina. O filme não termina aí. O filme tem um término bastante significativo, Uma Cidade Sem Passado. É um filme da década de 80, do século passado. Então, eu vou passar a palavra para o Cauê. As curadoras que quiserem fazer qualquer depoimento estejam à vontade, eu deixo. Acho que a gente já está encerrando, né? A não ser que alguém queira falar alguma coisa ainda. E quero, mais uma vez, agradecer, um agradecimento especial a todas e todos os artistas e todos os artistas que participaram do Panorama, que cederam suas obras de modo muito generoso, né, ao MAN, para que a gente pudesse realizar esse 37º Panorama, e que muitos panoramas venham aí pela frente. É um panorama, é a exposição mais importante desse museu. Ele é um momento em que a instituição toda, né, se mobiliza, ele ocupa, nesse caso, não só todas as salas do prédio aqui do MAN, como também o Jardim de Esculturas, e ele surgiu no momento, né, de renascimento, depois que o museu havia perdido o seu acervo de arte moderna e doado para a Universidade de São Paulo. E assim como o panorama, né, representa... o primeiro panorama representou esse renascimento, a gente acha que o 37º também, né, é um momento de bastante otimismo, de um renascimento, né, de uma ideia de Brasil que a gente espera que se realize a partir de agora, a partir desse mês de outubro. Abraço a todos.